Pessoal, sejam bem-vindos ao Finanças de Cabo a Rabo. Peço desculpas pela minha voz aí, inclusive a ausência nos últimos dias. Eu peguei H1N1, foi bem puxado aqui, fiquei de cama. Enfim, agora estou retomando. Não desconsidera a voz, vamos embora para o conteúdo. Vai falar hoje sobre as quedas do Banco do Brasil, né? A cotação está despencando e eu vou deixar bem claro aqui o meu preço teto. Vou explicar como eu determino o meu preço teto e por que é importante você determinar o seu também, beleza? Bom, a gente percebe como o mercado, ele realmente, ele penitencia, vamos colocar dessa forma, né? É um resultado que vem abaixo do que é esperado, da expectativa, baseado nesse gráfico aqui. Se a gente puxar aqui no dia 14/5, a cotação do Banco do Brasil estava ali na sua máxima histórica, quase R$ 30, né? 29,70. Após a divulgação dos resultados, ela caiu mais de 20%. Olha só, no momento que eu gravo esse vídeo, a cotação está na casa dos R$ 23,21. Ela não caiu de uma vez, né? Deu uma queda brusca aqui, veio caindo, veio caindo, veio caindo. E hoje, segunda-feira, no momento que eu gravo esse vídeo, o mercado já abriu em baixa, né? Quase R$ 23. E aí eu peço que você reflita comigo aqui, fazendo uma avaliação de um histórico um pouco mais longo, né? Primeiramente dos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, o Banco do Brasil, ele entregou aqui para o acionista algo na casa de 270% nos últimos 10 anos. Se a gente dividir isso, vai dar uma média de 27% ao ano. Um retorno muito bom. Já olhando em um período mais longo aqui, puxando lá de 1994, a gente teve uma ação aqui na casa dos R$ 3, R$ 2,90. Imagina o retorno baseado no preço que a ação vale hoje e tudo que ela já entregou de dividendo. É claro que é importante notar também, avaliando aqui esses dois gráficos, dos últimos 10 anos e esse aqui de baixo, que é o mais longo, que o Banco do Brasil, assim como nenhuma outra ação listada na Bolsa, ela sobe ou desce de modo linear. Então você nota aqui, né? Veja só o que acontece. Em alguns momentos cai, por conta de diversos motivos, né? Com o Banco do Brasil não é diferente. Então a reflexão que eu faço aqui é: se você está investindo em renda variável, falando especificamente do mercado de ações, e você tem alguma expectativa de multiplicar, sei lá, que seja em 100% ou mais o teu patrimônio em poucos meses, ou então num espaço curto de 1, 2 anos, talvez renda variável não seja para você. Mostrando esses gráficos mais longos, justamente por isso, porque quem tem visão de longo prazo consegue multiplicar muito bem o patrimônio, investindo principalmente nos momentos certos, tá bom? Fica atento a isso. Muito relevante também você ter os seus próprios critérios de avaliação, né? Ao precificar a ação, colocar o teu preço teto, porque o mercado, ele é muito volátil, né? E ele se baseia muito em expectativa e as coisas eventualmente acabam não dando certo, como aconteceu na divulgação do primeiro TRI do Banco do Brasil, né? O que aconteceu foi o seguinte, como você pode acompanhar nessa parte aqui do slide, o guidance, as projeções do Banco do Brasil, em grande parte foram colocadas em revisão. E a parte que mais interessa para a gente aqui é a questão do lucro líquido ajustado. Tá? A princípio, o Banco do Brasil tinha previsto para o ano de 2025, né, algo em torno de 37 a 41 bilhões de lucro líquido. Acontece que essa expectativa já foi por água abaixo, baseada nos resultados do primeiro trimestre, que foram de apenas 7,4 bilhões. E é até gozado falar apenas, né, porque um baita de um lucro e o mercado bateu bastante, como você viu ali, as ações caíram mais de 20% após a divulgação dos resultados até a data que eu gravo esse vídeo. Como se o banco tivesse tido algum prejuízo absurdo, e ele teve um lucro muito bom, só que não foi o esperado, aquela expectativa. Então o mercado, né, sempre toma cuidado com isso. Nesse ponto aqui, o Banco do Brasil deixa claro que muito dessa queda do lucro previsto se deu por conta das inadimplências, na questão do agronegócio, e, como ainda está em revisão, o banco não divulgou ainda quais são as novas previsões. Bom, a gente tem que olhar para trás para entender um pouco o histórico, né? E falando da questão de dividendos, como a cotação caiu, a média dos últimos 5 anos está na casa de 8,5%, o dividend yield atual está na casa de quase 13%. Eu sempre bato nessa tecla, toma muito cuidado, porque como a cotação caiu, o dividend yield da foto ele sobe. Por quê? Porque o dividend yield corresponde ao valor pago nos últimos 12 meses do momento em que você
avalia a ação. Então, se a gente estivesse avaliando no preço de R$ 29,70, certamente o dividend yield seria bem menor, porque a ação maior, a gente vai pegar o valor que foi pago e ver qual que é o percentual em relação ao valor da ação. Como na cotação do momento que eu gravo está na casa dos R$ 23, o dividend yield obviamente subiu. Então muita atenção nesse ponto, tá? Falo isso por conta dos desavisados, né? Marinheiros de primeira viagem, olham na foto 13%, nem entendem o que está acontecendo e falam, não, vou comprar porque vai me pagar isso. Não é bem assim. E amanhã, um dia após eu subir esse vídeo aqui no canal, o Banco do Brasil já tem aqui como Datacom dois JCPs, né? Um de 33 centavos e outro de 9 centavos. Isso líquido, né? Já batendo os 15% de imposto de renda, dá 36 centavos por ação. E nessa cotação de 23, uns quebradinhos, representa 1,55%. E aqui fica um fato, uma reflexão também, porque se a cotação já está baixa, imagina amanhã, após a data com desses proventos, né? Provavelmente, não quer dizer que vai, mas provavelmente ela vai cair ainda mais. O Banco do Brasil ele é um super pagador de proventos, é muito bom, uma frequência muito alta, e o legal é que ele já divulga, né, as datas já no começo do ano, para que o acionista já tenha conhecimento. Quando você pode verificar aqui nessa parte do slide. Então, você já sabe o que ainda está por vir dentro desse exercício de 2025, né? Não os valores, mas as datas. Observando esse slide aqui da cotação versus o lucro líquido, onde a linha verde é o lucro líquido e a linha marrom é a cotação, a gente percebe que no momento não há nenhum deslocamento, né? Ou seja, não há nenhuma disparidade entre os dois aqui, muito por conta da queda nessa lucratividade esperada pelo mercado. Vamos dar uma olhada em alguns indicadores aqui que podem nos ajudar a entender se o banco está barato ou não. Começando pelo preço sobre valor patrimonial, aqui a gente observar o valor atual é de 0,73, ou seja, o banco está sendo negociado praticamente a 70% do que ele vale no papel. Está dentro da média da empresa, né? A média do setor é um pouquinho mais alta, como você pode ver. O preço sobre lucro está na casa de 6,1, um pouquinho mais alta do que a média do Banco do Brasil, que é de 5,4. A média do setor aqui é um pouco mais alta que isso, 8,4. Ou seja, nada, muita disparidade aqui da média do Banco do Brasil. O ROI, que é o retorno, né, sobre o investimento, aqui na casa dos 11,97%, caiu um pouco, sim, por conta dessa queda na lucratividade, né? A média do Banco do Brasil está na casa de 14,7%. E observando essa parte aqui do CAGR, né, que é quanto o Banco do Brasil vem crescendo, né, compostamente ano a ano, está num percentual de 13%. Muito bom. Já esse slide aqui mostra, desde 2029, a relação, né, receita-lucro líquido. Olha só, como dá para observar nessas barrinhas verdes aqui, a gente percebe que, olhando num horizonte aí de médio e longo prazo, o Banco do Brasil só cresce. Mais uma vez salientando, nenhuma empresa cresce de forma exponencial, linear, subindo sem em algum momento ter uma queda. O Banco do Brasil não apresentou nenhuma queda extremamente brusca, olha só. Cresceu, diminuiu um pouquinho, vem crescendo, chegou aqui ao absurdo de ter um lucro líquido de 33,17 bilhões aqui no ano de 2023, que foi o maior lucro da história. E gera-se uma expectativa, no meu ponto de vista, de que isso vai continuar crescendo, infinitamente. Então, não é bem assim que funciona, né? O mercado em todos os setores ele é volátil também, né? Em algum momento ele encontra algumas barreiras, e com o Banco do Brasil não é diferente. Mas esse gráfico aqui, aliás, esse slide serve para mostrar para você o histórico do Banco do Brasil e será que ele perdeu algum fundamento? Na minha modesta opinião, e não é recomendação de nada de compra ou de venda, perdeu fundamento nenhum, continua sendo um ótimo banco. Baseado em tudo isso, agora eu vou falar para você como que eu calculo o meu preço teto do Banco do Brasil de duas maneiras, e dessas duas formas eu faço um bem bolado aí e defino o meu preço teto, tá? Então a gente vai puxar aqui o valor nominal que foi pago nos últimos 5 anos de dividendo, né, de proventos, no caso. Então vamos lá, em 2020, o Brasil pagou 74 centavos, 21, 13, 2022, 2,7, 2023, 2,27 e em 2024, 2,60. Se a gente somar esses valores pagos nos últimos 5 anos, vai dar um total de R$ 8,81. Se a gente dividir por 5, que é o número de anos que a gente está calculando, vai dar, na média, um valor de R$ 1,76.
Lembra lá no começo que eu falei, presta atenção aqui nesse dividend yield que 8,5%? Pois é, eu, baseado nas minhas contas aqui, no que é interessante para minha carteira, estou confortável com o Banco do Brasil pagando algo na casa de 8% de dividend yield. Eu não aceito menos que isso. Esse é o meu critério, você tem que calcular baseado no teu. Então, qual a conta que eu faço? Eu pego a média desses últimos 5 anos, foi pago R$ 1,76, divido pelo percentual de que eu quero receber, 0,08. Então, vai me dar um preço teto de R$ 22, ou seja, baseado nesse cálculo aqui, meu preço teto seria R$ 22, está bem próximo, porque, como você viu na cotação, está na casa de 23 e uns quebradinhos, mas tem uma outra forma que eu calculo também. Vamos lá. Essa segunda forma é a seguinte, né? Vamos tomar como base aqui o lucro futuro, o que vai acontecer em 2025. E tudo isso é na base da previsibilidade, expectativa, achismo, já que a gente não tem certeza. Então a gente usa cálculos e eu prefiro ser sempre bem conservador para ter uma margem de segurança e não errar. Ou se errar, não errar muito feio, né? Vamos lá. Baseado no que o banco previu, entre 37 e 41 bi, apresentou 7,4 bi no primeiro trimestre. Eu prefiro ajustar a expectativa, né, de lucro líquido para 7,4 vezes 4 trimestres, ou seja, se o banco mantiver essa lucratividade, vai chegar na casa dos 29,6 bi nesse ano de 2025, o que já vai ser um baita de um resultado. Entretanto, ainda assim eu coloco uma margem de segurança. Vamos supor que o Banco do Brasil entregue algo na casa de 27 bi em 2025. Então, qual a conta que eu faço? Eu pego esse lucro líquido de 27 bi, divido pelo número de ações, que hoje está na casa de 5,73 bilhões. Isso vai me dar um lucro por ação de R$ 4,71. Eu estou esperando, pode ser que venha mais, pode ser, mas eu sempre aqui coloco a expectativa lá embaixo, tá? Para não ter nenhuma surpresa. Então, considerando um payout de 35% e tendo em vista que os últimos anos o payout foi mais alto que isso, né? Mas trabalhando nessa ideia aqui de 35%, a gente vai chegar no seguinte resultado, né? Vai pegar 35% de 4,71, vai chegar em R$ 1,65 de proventos por ação em 2025. Lembrando que proventos inclui dividendos e JCP. O Banco do Brasil paga bastante JCP, tem que lembrar que é o valor deduzido 15%, tá bom? E aí, como eu quero receber algo na casa de 8%, eu faço a seguinte conta. Eu pego esse R$ 1,65 e eu divido por 0,08. Então, nessa conta aqui, o meu preço teto seria R$ 20,63. Na primeira conta, meu preço teto deu algo na casa de 22. Na segunda forma de cálculo, algo na casa de 20,63. Então, entre 21 e 22 reais aí, eu já me sinto mais confortável para comprar o Banco do Brasil. Um pouco sobre o dividend yield on cost, que é o dividendo pago sobre o que você pagou na ação, né? O dividendo sobre o seu custo da ação. Um exemplo aqui, sempre baseado em contas aqui para você entender. Imagina quem comprou o Banco do Brasil a R$ 9,71 aqui. Então, calculando esse R$ 1,65 dividido, né, pelo preço que a pessoa pagou, R$ 9,71, essa pessoa vai receber um yield na casa de 17%, o que hoje é mais alto do que a própria Selic, que está absurdamente alta, né? Então, eu reflito aqui, peço para que você reflita também, visão de longo prazo, sempre esse momento de Selic alta é praticamente inviável, tá? Fazer esse tipo de comparativo. Puxa, muita gente diz, eu estou deixando meu dinheiro parado porque na renda fixa rende mais. Nesse momento sim, mas a renda fixa não vai ficar alta para o resto da vida. E a gente vê aqui, baseado nessas informações que eu te passei, que no longo prazo, investindo em boas ações, comprando nos momentos certos, você multiplica muito mais do que a renda fixa. Então, fica de olho que talvez seja um momento ótimo de entrada no Banco do Brasil. E talvez, lembrando que eu estou te mostrando aqui é para você, né, desenvolver seus próprios critérios aí, desenvolver o teu próprio preço teto. Eu criei um canal no Telegram, inclusive, e tem uma planilha de controle de orçamentos gratuitos lá para você. Eu vou deixar o link na descrição e no comentário fixado também. Lá tem alguns conteúdos exclusivos diferentes aqui do YouTube. Então considere se inscrever no canal e baixa lá a tua planilha.
Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal também. Mais uma vez, desculpa pela voz, para retomar aí essa semana com mais frequência. E obrigado por assistir. Te vejo no próximo vídeo.